Olá, eu sou o Everson. Eu fiz o 11º TLC de Curitiba lá em 1997. Minha foto ainda é preto e branco e foi um dos primeiros TLCs lá de Curitiba. Não tinha nem ainda setor, não tinha TLC dos bairros. Hoje já tem muitos setores. Mas o TLC de Araucária, ele começou de um jeito diferente. Ele começou depois de muito tempo. Depois de muito tempo mesmo. Lá quando a gente veio morar aqui para a cidade de Araucária. Nós éramos do bairro do Pinheirinho. E quando a gente veio para cá, a primeira coisa que nós procuramos foi procurar trabalhar em alguma comunidade. A gente trabalhava na comunidade Nossa Senhora dos Remédios, na paróquia. Lá a gente conheceu o Grupo Céu. E de lá começou a surgir a ideia de trazer um TLC para Araucária. E não foi fácil. Isso realmente é muito trabalhoso. Hoje, muitos de vocês devem ter trabalhado, conhecem como que é um retiro e sabem que precisa de muita coisa. Imagine você começar do zero. E foi assim que começou o nosso TLC. Primeiramente, a gente não fez tudo sozinho. Precisou contar com os amigos. E isso que foi o importante. Cada amigo que a gente fez nessa caminhada foi somando forças dentro do nosso TLC. E começou pelo grupo de Jovens Céu. Lá que a gente começou a trabalhar com os jovens para poder trazer mais jovens, formar um grupo e começar o princípio que era da Pastoral da Juventude. Formar protagonistas da vida de cada um. Cada pessoa, ela é protagonista, ela é chamada a exercer o princípio da liderança, que é viver. E a vida, ela tem que ter um sentido. E esse sentido, quem dá é justamente o Cristo. É Ele que une toda a situação, todo momento, toda a ação. O que nós então tínhamos que pensar é formar lideranças, e lideranças cristãs, que tem uma grande diferença. Então surgiu a ideia de o que nós podemos fazer para ajudar não só o Grupo Céu. Na caminhada, a gente começou a ajudar outros grupos, e foram formando e foram somando força com a gente, e a gente precisava de alguma coisa que ajudasse. Porque o objetivo do TLC, aqui de Araucária, ele nasceu com um objetivo bem claro: formar lideranças e formar lideranças que atuassem na comunidade. Tanto que foram os grupos de jovens que nos ajudaram, depois nossos amigos, nossos parceiros de várias comunidades, nos ajudaram a começar a pegar as pessoas para formar essas lideranças. E daí foi juntando essas pessoas e que, lembrando da onde a gente veio, lá do Pinheirinho, lá dos nossos amigos. Então, por volta do 40º TLC de Curitiba, a gente começou a mandar os primeiros araucarienses para o TLC. E assim a gente já foi percebendo que tinha outros TLCistas que já moravam em Araucária, que foram nos ajudando, foi somando forças com várias pessoas. Então envolveu família, envolveu amigos de trabalho, que nem a Rita, o Claudinei, aí teve a Ju Fabre, teve a Mary, que era do grupo de Jovens Céu, e foi somando força. A gente foi somando força e foi até indo mandando em vários TLCs. E o pessoal do Pinheirinho nos ajudando em tudo que possível. E foi assim que a gente começou a criar a ideia, justamente do Pinheirinho, que Araucária se tornasse uma extensão. Então a gente tinha mais vagas, tinha vagas nos outros retiros, porque nós fizemos retiros no Vila Guaíra, em Colombo, tivemos trabalhos com o pessoal do Xaxim, e foi indo, e foi somando forças, até que no retiro de líderes daquele ano, do 57º TLC de Curitiba, onde nós mandamos mais de 10 pessoas, várias pessoas trabalharam, várias pessoas nos ajudaram, tanto aqui em Araucária quanto lá em Curitiba, que daí começou a nascer o setor Araucária. O TLC de Curitiba tinha um momento bem claro, que o momento que era
de formação, precisava formar líderes que pudessem trabalhar no retiro. Mas tudo isso na caminhada e com o pessoal de Curitiba. Então foi formando uma equipe. E essa equipe precisava fazer o trabalho de casa, que não é fácil. Nós precisávamos de dinheiro, nós precisávamos convencer os pais, nós precisávamos convencer os padres de cada paróquia, nós precisávamos convencer mais jovens a irem e conhecer o TLC. Então a gente começou um trabalho de formiguinha e foi indo. Visitar grupo, visitar pais, fazer reuniões. E eu lembro de uma coisa bem legal que a gente fez. Um dia a gente pegou uma Kombi, colocamos vários jovens e fomos de grupo em grupo, comunidade em comunidade, num sábado à noite, para poder mostrar o que era a proposta do TLC. Então a gente fez um itinerário, mas também tinha outras coisas. Nós precisávamos de dinheiro e tivemos que batalhar muito por esse dinheiro. Nós tivemos que pedir dinheiro no sinaleiro, fazer bingo, fazer festa, vender pastel na porta da igreja. E foi juntando. Tanto que chegou e nasceu o setor Araucária. Quando nós tínhamos a proposta de ter o setor Araucária, a gente pôde ver já o nosso retiro ali. E nessa caminhada, em menos de um ano de setor, a gente já conseguiu agendar o nosso TLC, que seria o 66º TLC de Curitiba, setor Araucária. Aí aconteceu a divisão da diocese e ficou a Diocese de São José dos Pinhais de um lado, a Arquidiocese de Curitiba do outro. Aí nasceu o primeiro TLC de Araucária. O primeiro TLC de Araucária foi feito com todas essas dificuldades que a gente disse aí. Correr atrás, engajar pais. Então teve gente que trabalhou no TLC, mas não era nem telecista, mas ajudava a gente. E isso contou importante. Quando nasceu o primeiro TLC, aí a gente ganhou uma ajuda que precisava para tudo. Foi o que abriu as portas, foi o que levou a gente para frente, foi o que nos ajudou e foi o amigo mais fiel que Deus poderia pôr no nosso caminho, que foi o Padre Francisco Mazo. Quando ele assumiu a paróquia, Nossa Senhora dos Remédios, na época não era nem santuário ainda, a gente teve o braço direito, esquerdo, a gente teve perna direita, perna esquerda com ele, porque nós pudemos ter as portas abertas, não só na nossa paróquia, mas em Araucária inteiro. Ele nos ajudava a divulgar, nos ajudava a caminhar, nos orientava e fez a parte mais importante, que era a nossa preocupação na época. O TLC, ele não pode formar só líderes. Líderes, qualquer coisa forma, qualquer curso forma, mas nós tínhamos que fazer lideranças cristãs. Essa formação que era importante. Então, dele nós conseguimos trazer o maior cuidado com a espiritualidade do movimento. E já quando a gente fez o primeiro TLC, já começamos a construir o outro segundo TLC. E nisso também nasceu o Mini, nasceu o acantonamento, acontecia as escolas de vivência. E eu lembro da primeira escola de vivência que nós fizemos, que foi numa escola de verdade. E assim, com a ajuda do pessoal do Já. E os grupos. Se hoje nós podemos contar com o 14º TLC, é porque começou com os grupos de jovens. E que espero que existam até hoje. Né? Mas, além das dificuldades que nós tivemos, o que marcou realmente não foi construir o primeiro, né, o primeiro Mini, né? A gente sentiu mesmo toda a dificuldade, todo o empenho que nós tínhamos que ter em manter. Até o primeiro, Curitiba estava ali juntinho com a gente. E a gente teve que fazer o segundo TLC. E o segundo TLC foi realmente o nosso desafio, foi o nosso pé firme, que a gente podia dizer assim, esse realmente é o nosso TLC. Esse é realmente o TLC de Araucária. E o que nós fizemos? Tivemos que se preparar muito antes. Tivemos que arrecadar dinheiro, aí tivemos que correr atrás de prenda, tivemos que correr atrás de gente que nos ajudasse. Para conseguir um ônibus era muito difícil.
Nós tivemos que correr muito atrás, muito tempo antes. Então, a preparação do nosso TLC já começou quase com um ano de antecedência. Por causa da casa, por causa da estrutura. A gente não tinha nem panela. A gente tinha que levar panela de casa. A gente tinha que levar tudo, tinha que levar as malas nas mãos, tinha que ver, enfeitar as casas, nós tínhamos que contar com os pais. Nós fizemos muita reunião com o pai. E eu fiz muita caminhada de ir de casa em casa, de ajudar não só nisso. Ainda tinha que formar o pessoal que ia ter o retiro. A maioria do pessoal ainda era fresco, mal saiu do primeiro TLC, e a gente tentou fazer um TLC com o máximo de pessoas de Araucária, para formar, para pessoas que pudessem caminhar, continuar o trabalho para frente. E esse TLC foi assim o marco da perseverança realmente, porque tudo deu errado, do início ao fim. Não foi ruim, foi ótimo, mas se nós não tivéssemos o pé firme naquele momento, não teria dado certo. E o que não teria dado certo? Primeiro, pela dificuldade das pessoas, da distância, do custo. O TLC é um retiro que custa, e a maioria dos jovens ainda não eram jovens, dependiam dos pais. Então muitos, a gente precisava de muita contribuição, muita ajuda, né? A gente teve um momento dentro do TLC mesmo, que a gente teve muitos percalços que a gente teve que fazer. Eu mesmo me desdobrei em 30. Eu lembro do Vermelho, que ele estava fazendo o retiro e ele teve que nos ajudar com multimídia. Tanto que ele ficou com multimídia muito tempo aí. A Jenny, que foi a coordenadora do primeiro mini TLC, ela estava ajudando a gente e ela não era telecista, mas a gente precisava. Tanto que depois ela se tornou coordenadora e depois se tornou telecista, né, quando teve a idade. Mas isso foi muito importante. A gente aprendeu que nas dificuldades a gente também pode contar com os amigos. E esses amigos foram que nos fizeram perseverar, né, na caminhada do TLC. Né? O que mais também? Faltou pessoas, teve pessoas que não puderam vir na hora, teve muita oposição, principalmente de algumas situações, pessoas que a gente nem esperava, mas tudo com o seu momento. Foi um TLC que faltou comida, foi um TLC que nós tivemos que tirar dinheiro do bolso, e tiramos dinheiro do bolso, nós pagamos metade do retiro para poder acontecer, do bolso, né? Não foi assim, a gente tentou, depois a gente conseguiu dar um jeito, né? Mas o importante era que acontecesse. Mas a gente também tem todas as bênçãos. O retiro formou pessoas que atuam hoje de uma certa maneira com liderança, podem não estar dentro do movimento como eu, ou como a Miriam, ou como a Jaque, a Rita, a Mary, que passaram, mas eles atuam na vida deles. Porque aí está a diferença de ser cristão e líder. Mas o que nós temos que enfatizar é que de todas as dificuldades, Deus age. Deus traz a resposta no momento certo. E foi aí que nós podemos dizer, esse nosso TLC foi a resposta de Deus para nós, para poder chegar onde o TLC está hoje, o TLC de Araucária, o TLC Um Só Coração, que é outra situação. E daí assim, se eu for contar todo o detalhe, vai demorar muito. Vai ficar uma live bem grande, mas eu tenho que dizer muito sobre esse TLC. Que primeiro TLC que a gente viu na história que tinha um tema mariano. E era um tema que eu desejava muito fazer. Eu até comentava, quando eu fosse coordenador de retiro, eu preciso fazer esse tema. É justamente sobre as bodas de Canaã. O vinho novo. E esse vinho novo é o que dá gosto, dá sentido, deixa a festa continuar. É isso que Jesus faz quando Maria pede para ele no milagre, né, que eles não têm mais vinho.
Não é porque eles vão passar vergonha, é porque é a festa, é o casamento, é o encontro que nós vamos ter. Tanto que o céu é uma eternas bodas, é uma eterna festa de casamento, porque nós estamos indo em direção ao noivo. E esse noivo é o próprio Cristo. E é isso que nós queríamos marcar. Que não é apenas dizer que ele é o sentido, mas que Maria aponta quem é o sentido. Que não é que é dela, com respeito, como mãe, como a mulher mais agraciada, ela aponta para o Cristo. E esse foi um dos momentos que marcou. Todos nós olhávamos para Maria, que diz: fazei o que ele vos disser. E foi nesse empenho que nós começamos o retiro do segundo TLC, enfrentamos as dificuldades e fomos em frente. E além do tema, eu tinha que pensar muito também na quanto a caminhada agrega. O verdadeiro líder, ele soma. Ele não vai na frente nem atrás das pessoas. Ele está no meio. Então era um retiro construído que não foi só eu e a Miriam que era a coordenação, mas era um retiro que estava minha família, que estava meus amigos, que tinha gente que fez caminhada comigo na minha vida lá atrás no Pinheirinho. E amizades se construíram com isso, né? De anos. Amigos que eu tenho hoje são amigos que estavam lá comigo nesse segundo TLC. E apesar de todas as dificuldades, o retiro aconteceu. O retiro teve seus problemas, teve suas correções na hora que nós precisávamos. Nós tínhamos problema com multimídia, tinha problema com a banda, porque a banda não tinha muita coisa, era tudo bem, mas a gente improvisou do jeito que a gente podia fazer. Mas quem saiu daquele segundo TLC, não só os cursistas, mas toda a equipe, saiu com um objetivo de: eu posso fazer melhor. E é isso que nós queremos mostrar com o TLC. O sempre mais alto é eu sempre poder melhorar. E como diz no manual, a gente melhora primeiro a gente mesmo e depois a gente pode ajudar os outros a melhorarem. Sempre vai acontecer assim, porque é isso que faz quando Maria aponta, quando Maria pede o vinho, quando Maria diz que eles não têm mais vinho. Falta sabor, falta o vinho novo, falta alegria, porque o Cristo que faz isso tem que estar aqui. E isso nós aprendemos nesse segundo TLC e fomos em frente. Assim saiu todos os outros retiros, mantivemos todos os retiros com muito custo, mas nós começamos as pessoas começaram a se engajar mais, começaram a trabalhar mais, conseguimos pagar contas, conseguimos manter o Mini, tanto que o Mini tem uma outra história que, se for contar aqui, dá outro vídeo. E no final das contas, o que então é a perseverança, como a gente analisa por si só? É estar no movimento, é estar na igreja. O importante da perseverança é não esquecer quem faz realmente a diferença. É isso que nós aprendemos naquele retiro. Tudo está ligado, tudo está mantido, tudo está unido. Se a gente não estiver unido com aquele que faz o milagre acontecer. E essa pessoa é o Cristo. Isso é perseverança. Obrigado e até mais.